paz do Senhor, irmãos. Como que vocês estão, minhas irmãs? Bom, então, começando mais uma semana aqui com vocês, né? Glória seja dada ao nosso Deus. Que bom. Eu amo estar aqui, já falei isso várias vezes para vocês, falando da palavra do nosso Deus, né? E nos preparando para aquele grande dia que é esse o propósito aqui desse canal. Hoje eu separei uma palavra para compartilhar aqui com vocês. Vamos falar sobre Caleb. Separei 4 passagens aqui pra gente estar lendo a respeito. E esses dias eu tava estudando sobre, e eu vi o quanto que ele ia na contramão do mundo, sabe? Eu falei, vou comentar sobre isso com os irmãos do canal, né? Com as irmãs. Porque é isso que a gente tem que fazer. Por mais que a gente veja os outros indo com o mundo, a gente tem que ir na contramão dele, fazendo a vontade do nosso Deus, que é o que importa, né? Quando a gente vê portas muito largas e muita gente indo naquela direção, a gente tem que parar e pensar e falar, será que essa realmente é a correta, né? Então vamos viver sempre à luz da Bíblia, do que a palavra do nosso Deus fala por nós, para nós, né? Que ela sempre nos direciona no caminho que devemos seguir, amém? Bom, então, que Deus fale muito conosco nesse vídeo, comigo e contigo, que seja para edificação da nossa casa, do nosso lar e da nossa vida, amém? Bom, então, a primeira passagem tá lá em Números, né? E eu coloquei bem primeiro versículo em diante, que diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Enfim, a gente sabe da história que o povo de Israel ali quando Moisés, né, juntamente com a vontade do Senhor e com o Senhor nosso Deus, tirou o povo do Egito, eles estavam sempre e constantemente murmurando contra Deus. E, gente, nossa, chega a dar até um negócio assim, sabe? Porque eles tinham a presença de Deus, né? E todas as vezes, se você for ler ali certinho, você vai ver que toda hora eles estão murmurando contra Deus, todo santo momento. E aí eu vou pular ali pro versículo 5, que diz assim... Eu vou continuar para não pular a sequência, tá? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? E não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Só que Moisés tinha mandado alguns irem visitar uma terra, né? Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio do qual possamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Enfim, então você vê ali que Caleb, Josué, né, eles rasgaram as vestes e falaram sobre a terra. Gente, peraí, deu por causa aqui do sol, né, a luz do sol, me perdoem. Então a gente vê a rebeldia do povo e a falta de confiança em Deus, né? Como eu falei, se vocês lerem ali, vocês vão verem que toda hora eles queriam fazer deuses para eles, né? Eles eram rebeldes, e uma coisa que o Senhor pede de nós é a obediência. Deus não gosta de gente rebelde, né? De gente que fica com rebeldia para as coisas de Deus. Você sabe que é errado fazer isso, e você faz porque você é rebelde, né? E você fica provando. A palavra fala para provar, mas, gente, se você sabe a palavra, sabe a verdade, não fica contendendo contra o Senhor, amém? A segunda passagem tá lá em Números também, capítulo 14, 20 e 24, que diz assim: tornou-lhe o Senhor segundo tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como vive, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram verá.
Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e preservou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Gente, eu achei muito lindo, porque a gente vê que Caleb, pode ver, Deus guardou ele, falou que ele iria entrar na terra. Por quê? Porque ele foi obediente. Dentre tantos milhares de homens, né, que você vai ver ali na história, milhares de homens, ele preservou em continuar seguindo a vontade de Deus. Ele às vezes podia ir com toda aquela manada, né, com todas aquelas pessoas, estão tudo indo no mesmo caminho, eu vou também, mas não, ele preservou em continuar seguindo a Deus. Independente do que as outras pessoas estavam achando dele. Aí você vai parar para pensar, eles só foram contra Caleb? Não, às vezes Caleb pode ter ouvido tantas coisas, ele mesmo assim está seguindo a Deus. E não, ele preservou continuar confiando em Deus e, né, Deus preservou em dar a terra para ele. Deus prometeu, salvo Caleb. E lá em Números, o capítulo 32, o 10 e o 14, Deus também fala a mesma 10 ao 12, desculpa. Deus também fala, ó. Então a ira do Senhor se acendeu naqueles mesmo dia. Aí já continua ali a história, né? E jurou dizendo, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e filho de Josué, e Josué, filho de Num, porque preservaram em seguir ao Senhor. Você vê a obediência, gente. E Josué, ali mais pra frente, né, ele vai ali comandar o povo do Egito, né, debaixo da vontade de Deus. E Deus não se esquece dos seus, gente. Olha só, dentre todo aquele povo, 2 pessoas preservaram em seguir a vontade de Deus. E dentre tantos milhares de homens, Deus viu, então Deus vê a sua obediência, sabe? Às vezes a gente tá nesse mundão, né? Não no mundão ali, né? Mas a gente tá aqui no mundo, mas a gente não pertence a ele. Às vezes a gente vê tantos crentes mesmo, indo por determinado caminho que você sabe que não é o correto. E às vezes você fala assim, mas Deus não tá me vendo. Será que Deus vai ver a minha obediência? Será que Deus vai enxergar o que eu tô fazendo pra ele? Eu sou tão pequena, eu sou tão nada. Mas Deus enxerga assim, Deus tá vendo que você tá sendo obediente. Eu até coloquei aqui, ó, nesse papelzinho, já tem dias que eu escrevi, tá escrito assim, ó. A maior prova de amor que podemos dar pra Deus é a nossa obediência. Adorar e louvar como ele merece. Essa palavra o Espírito Santo falou muito forte no meu coração e eu corri e escrevi nesse papelzinho. Porque, enfim, aconteceu uma coisa na minha vida e eu falei, meu Deus, mas eu preciso fazer isso? E o Espírito Santo ministrou muito forte e falou isso. A maior prova de amor que podemos dar a Deus é a nossa obediência. Porque quando a gente obedece a Deus, o coração dele fica feliz conosco. Então, tudo que você for fazer para nosso Deus, não acha que é em vão. O Senhor, ele está olhando, né? Ele está inclinando seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Ele está vendo que você está se esforçando para ser obediente à sua palavra. Então, o Senhor preza muito pela obediência, gente, né? Seja obediente, o Senhor vai honrar aquilo que você está pedindo para ele. Seja obediente. É isso que o Senhor pede do seu povo. A gente, em toda a palavra, quando você para fazer toda a leitura, a gente vê o quanto que o povo era desobediente. Tudo que Deus preza é obediência a ele, amém? E adorar somente, né? Aí depois eu separei aqui, lá em Josué, né? Capítulo 14, versículo 14 também, que diz assim, aqui, portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, a herança até o dia de hoje, visto que preservara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, muita coisa acontece, muita guerra, muito conflito. Ali, Josué já tá como, né, o líder do povo, né? Vocês sabem da história, até coloquei ali a primeira passagem ali no livro de Josué, né? Que Deus fala pra ele, não te mandei eu, seja forte, corajoso. Então ele vai ali comandar o povo de Israel. E ali pra frente Deus não se esquece de Caleb, né? Deus dá a terra pra ele. Então Deus honra aquilo que prometeu a ele. Eu acho tão lindo, sabe? Porque às vezes a gente, como eu falei pra vocês, então foram essas 4 passagens, tá? Às vezes a gente acha que Deus não tá vendo o nosso esforço, a nossa peleja, sabe? Mas tudo que Deus quer é que nós sejamos obedientes. E que nada acontece de um dia para o outro, né? A gente vê quantas pessoas aqui da Bíblia, quantos anciãos, quantas pessoas assim que esperaram
esperaram tantos e tantos anos para a bênção acontecer, mas não vacilaram seus pés, né? Ai, Ari, mas eu não posso questionar. Questione, mas questione para Deus, sabe? Não murmure contra ele, porque às vezes a gente quer murmurar com algum irmão, com o nosso marido, ou se é homem, com a esposa, sobre as coisas de Deus, mas não fale para Deus, fala, Senhor, eu tô esperando, Senhor, tô cansado. Às vezes a gente fala bastante, o Senhor se compadece, né, por nós, né? Mas, claro, e assim, ó, eu vejo muitas coisas na minha vida que eu queria no meu tempo. E depois, quando aconteceram no tempo de Deus, eu vi que foi o melhor a fazer. Então, tranquiliza o teu coração e fala, Senhor, que o seu tempo seja o meu tempo, porque a gente sabe que o tempo de Deus é melhor do que o nosso, as coisas elas acontecem da melhor forma. Eu não sei o que vai acontecer do dia de amanhã, mas Deus o sabe, então Ele vai mover tudo da melhor forma para a tua vida. Uma coisa que eu tava pensando e que eu já tenho isso guardado no meu coração há muito tempo é que eu vou, em nome de Jesus, e peço força e sabedoria para Ele, seguir os seus caminhos independente de quem tá do meu lado, sabe? Porque, gente, não esqueça, a salvação, ela é conseguida à força, né? Ela é tomada à força, né? A nossa salvação. Assim, a nossa salvação é um dom gratuito, mas ganhar a vida eterna, né? Conquistar o reino de Deus é a força, gente. A gente tem que lutar, a gente tem que orar. A gente vê tantos irmãos que, por exemplo, né, que lutam com os anjos para poder ganhar. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. E uma coisa que eu coloquei no meu coração que é independente, gente. Do que o outro esteja fazendo, do que o outro acredite, eu vou fazer o que Deus tocou no meu coração, o que a palavra dele diz, e vou seguir os seus caminhos independente do outro, porque a salvação é individual. O reino de Deus, né, a nossa morada eterna é ganhar da força, né? O Senhor Jesus nos deu essa possibilidade, né, com a sua morte, né, ele morreu por nós, levou os nossos pecados, se fez maldito por nós, porque aquele tempo quem era morto na cruz, para Deus era no madeiro, né, para o nosso Senhor Deus era uma pessoa maldita. Vai lá, tá lá no Velho Testamento, e o Senhor Jesus se fez maldito por nós. Então ele nos deu a graça de conseguirmos conquistar a nossa salvação, né? Ele é um dom gratuito de Deus, mas a gente tem que se esforçar para seguir, para chegar lá no reino, né? Porque, gente, eu não quero chegar no céu com uma coroa vazia, sabe? Com as mãos vazias de obra para o nosso Deus, sabe? Então eu quero que cada renúncia que eu faça, cada mudança de vida que eu faça, o Senhor tenha prazer na minha vida, sabe? Então, vamos parar de olhar pro lado, porque teu irmão tá fazendo, e foca naquilo que Deus quer pra você, sabe? Fala assim, coloque isso no seu coração, que independente do que o outro tá fazendo, foque em você e Deus, no seu relacionamento entre tu e ele, sabe? Vamos olhar pra cima, pra frente, pro alvo que é Cristo, que é o nosso Deus. Não vamos olhar pro lado, porque às vezes são pequenas coisinhas que tiram a gente do propósito de Deus, sabe? Às vezes por muito olhar pro lado que a gente perde a direção das coisas do nosso Deus, né? Então que mais essa semana a gente possamos buscar a Deus, fazer aquilo que Deus quer de nós, sabe? Porque o galardão vem dele, não de homens, não de nenhum líder, sabe? Então vamos focar na gente, sabe? Isso que eu coloquei no meu coração. Eu vou focar no meu relacionamento com Deus e não no que o outro pensa. O que o outro pensa, às vezes é cego que guia cego. Então toma cuidado, abre os seus olhos, leia a palavra, sabe? Leia a palavra, peça para o Espírito Santo. Porque eu acredito também que ninguém lê a palavra apenas por ler, sabe? Quando o Espírito Santo toca no teu coração, que você sente aquele anseio, aquela vontade de estar lendo a palavra, eu creio que é o Espírito Santo que toca. Então, quando você estiver lendo, ore a Deus, ore ao Espírito Santo, para que ele possa abrir os seus olhos para a verdadeira vontade de Deus. Porque quantas vezes você lê e você nem lembra o que você leu, aquilo não entrou no teu coração, e se não entrar, não vai acontecer a mudança, a transformação, tá bom? Então que você não entre na palavra, mas que sim que ela entre no teu coração verdadeiramente para haver renovo, transformação, mudança de vida, enfim, tudo para a vontade do nosso Deus. Amém? Peça sonho, peça revelação a Deus, peça que Ele se revele a você, né, da melhor forma, porque o Senhor mostra, irmãos, o Senhor mostra. Ele mostra em sonho e é tão forte, sabe? É tão forte mesmo. E, enfim, mais pra frente eu trago algumas experiências pra você, se Deus permitir, em nome do nosso Senhor Jesus.
E eu espero sinceramente que esse vídeo edifique a sua vida, sabe? Que sejamos como Caleb, por mais que toda aquela multidão, aquele povo, Caleb e Josué, né? Toda aquela multidão, aquele povo esteja indo para aquele caminho, faça a vontade de Deus, independente se todo mundo tá fazendo X, o que Deus quer? Foque na vontade do Senhor e não da vontade de outros, tá bom? Porque, olha só, dentre tantos milhares de homens, Deus viu a obediência de Josué e Caleb e não se esqueceu deles, tá bom? Deus te abençoe, que prospere a sua vida, lhe dando graça, né? Cada dia e a sua misericórdia, porque a tua graça, né? A minha graça te basta. Então, que Deus ter prazer na sua vida seja o bastante para você, né? Porque a gente tem que lutar pelo céu, né? Busque a minha palavra, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, busque fazer a vontade de Deus. E não foque muito nas coisas dessa terra, não, sabe? Corra atrás apenas daquilo que você necessita. Às vezes a gente perde tanto tempo, sabe? Querendo conquistar coisas que vão perecer, que vão somente ficar aqui. Ai, Ari, mas eu não posso agora conquistar minha casa, meu carro. Não, você precisa disso, sabe? Senhor, eu preciso disso, eu preciso correr atrás. Amém. Mas que o reino de Deus e a vontade dele permaneça na nossa vida sempre, tá bom? Beijo grande, te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.